Olá, pessoal. Vamos começar aqui a nossa entrega do segundo trabalho da matéria de Introdução Analítica e Ciência de Dados, começando pelo objetivo do nosso trabalho. Bom, o objetivo central é traçar os perfis socioeconômicos para entender de que forma as variáveis que a gente selecionou elas vão influenciar a determinação da renda dos indivíduos. Para isso, a gente tem duas divisões aqui, principais no processo de trabalho. A primeira etapa é justamente construir o panorama inicial, que é mapear o perfil da população, compreender sua composição, identificar as características relevantes, e só depois a gente parte para uma análise mais específica, avaliando o peso de cada variável na determinação da renda. Bom, para isso a gente se baseou nesse artigo, que é Distribuição de Renda no Brasil, uma análise de decomposição, principalmente porque esse trabalho, esse artigo, ele utiliza a mesma base de dados que a gente utilizou, que é a PNAD contínua. O objetivo desse artigo é avaliar os principais determinantes da desigualdade de renda no Brasil para o ano de 2015. Contudo, o foco principal do trabalho é fazer uma análise mais de desigualdades regionais, né? E como esse não é o objetivo do nosso trabalho, a gente fez algumas adaptações nas variáveis utilizadas. Por exemplo, a gente não trabalhou com regiões específicas, mas a gente distingue área urbana de áreas rurais. Além disso, com o feedback que a gente recebeu na primeira entrega, e como o intuito desse trabalho tem um fim mais pedagógico, a gente decidiu por não utilizar a PNAD ampliada, mas a PNAD contínua do quarto trimestre de 2025. Essas aqui são as variáveis que foram utilizadas no artigo que a gente se baseou: a educação, anos de estudo, idade, sexo, cor, região, que é justamente a que a gente não vai utilizar, a condição da ocupação, a área, né, e o resíduo. Como eu tinha dito, a base que a gente vai utilizar é a PNAD contínua, do quarto trimestre de 2025, e as variáveis que a gente selecionou foram a renda mensal, a posição na ocupação, se ele é empregado com carteira de trabalho, né, se ele é empregado sem carteira de trabalho, ou com uma carteira de trabalho militar / estatutário. Terceiro ponto é a área, se ele faz parte de uma região metropolitana ou capital, ou então o restante do estado. Então, se ele está fazendo parte de uma área mais urbanizada ou não. A situação do domicílio, aí a gente divide entre urbano e rural. A raça, cor, a gente fez uma separação mais simplificada, a gente só separou entre brancos ou não brancos, para simplificar um pouco o nosso modelo. O grau de escolaridade, né, o curso educacional mais elevado que o indivíduo frequentou. A gente tem educação básica, ensino médio ou superior. A separação por gênero, homem ou mulher. E, por fim, a idade. No começo, a gente trabalhou com cerca de 469 mil observações, que passaram por um processo de tratamento e limpeza, até a gente chegar em um conjunto mais enxuto aqui na nossa análise. E o Diogo ele vai tratar um pouquinho mais dessa limpeza dos dados, que a gente fez, tratamento que a gente fez nos dados. Então, o primeiro tratamento que a gente fez foi estar eliminando as observações com renda nula ou até menor ou igual a zero. Tem alguns casos que tinha renda negativa, então, por se tratar o erro, a gente acabou removendo. E a gente também removeu as cores, as observações de cor, raça como ignorado. Né? Isso não ia estar agregando na análise. Então, aqui está um detalhamento de como a gente foi agrupando. A gente colocou como número para simplificar, a base ficar menos pesada. Mas como eu já expliquei, eu vou só passar rapidinho. E a renda e idade, então, as variáveis quantitativas, e a gente não fez nenhum tipo de agrupamento ou tratamento. Né? A gente manteve. E também a gente fez um cálculo, viu que mais de 10% das observações de renda são outliers, então elas estavam muito acima. E depois do feedback que a gente teve,
que na primeira entrega a gente removeu todos os outliers, a gente achou que realmente foi muito, porque os ciclos eles fazem parte, né, da sociedade, então tem que levar em conta esse recorte. Então, para não puxar muito, né, a média para cima, mas também para não eliminar muito da base, a gente só removeu os 1% mais ricos. Então, antes da remoção, a gente já tinha 199 mil observações. Então, só fazendo essas remoções anteriores, já foi de 470 para 199 mil. E depois, com esses 1% removidos, né, estimamos 1.800 observações, então ficou 197 mil observações na base. E aí essas são um resuminho, assim, né? Então, a média, a renda média ficou na faixa dos R$2.800, mas tem o valor máximo, né, de 20 mil, que ainda é um valor alto, mas bem mais reduzido em relação ao que estava antes. E idade também, né? A idade média são 40, 41 anos, enfim. Aí aqui são alguns plots que a gente fez da renda, então tem tanto da forma de gráfico de densidade quanto de box plot. A gente colocou o log para melhorar, então dá para ver que a maioria está na faixa dos um pouco acima dos R$1.000, entre os 1.000, R$5.000, mais ou menos. Esse aqui seria o de idade, né? Então a média realmente, a maior parte está entre os 20, 60 anos, mas tem alguns que passam até 80, até 100 anos. E esses aqui são os histogramas, né? Então, cor e raça, a maioria é o 2, são os não brancos. A parte da área são as pessoas que não moram em regiões metropolitanas ou na capital, mas a maioria é de situação urbana, né? Então, situação urbana no caso, o número 1. A posição da ocupação, dá para ver que a maioria é 2 e 3, então são os com ou sem carteira assinada. São poucos, né, que são empregadores, e também de curso elevado, a maioria é o que ou frequentou até a educação básica ou frequentou até o ensino médio. Então são menos pessoas que tiveram um curso superior, e da parte de gênero são majoritariamente homens. Aí aqui, né, a gente fez alguns plots da renda para cada uma dessas variáveis, só para ter uma visão assim bem superficial, e já dá para ver notar algumas coisas, né? Então, a parte do curso, da educação, dá para ver, né? Que do 1, 2 para o 3 já vai aumentando, né? Onde está o box plot. Então, já dá para ter esse indício, né? De que a educação tem um peso bem relevante, enquanto nas demais não teve, assim, uma flutuação tão grande, né? Eu diria a posição da ocupação. Então, o 1 são os empregadores, então empresários, pessoas que têm o seu negócio, têm um maior intervalo de renda, mas também fazer o destaque que é uma amostra menor, né? Eles são a minoria. E o 2 e 3, né, que são os com e sem carteira de trabalho, né? Então com sem essa formalidade. Bom, pessoal, eu sou o Vitor e eu vou falar um pouco sobre a parte agora da clusterização, e entender um pouco esse agrupamento e como que ele ficaria com os nossos dados, com as nossas 10 mil observações. Então, bom, começando aqui, a gente utilizou a clusterização hierárquica, que ela é voltada para dados mistos. Então, a nossa base, lembrando, a gente tem os dados mistos, né? Então, tanto variáveis categóricas como variáveis numéricas. E para a gente começar a clusterização hierárquica, antes a gente precisa calcular as distâncias de Gower. Lembrando que a distância de Gower, ela ajuda a identificar ali os grupos homogêneos na população, e na clusterização, a gente sempre busca clusters onde que eles são mais semelhantes intra-clusters, então um índice maior de similaridade intra-clusters e um maior índice de dissimilaridade entre clusters. Ou seja, os clusters, quando comparados entre eles precisam ser mais diversos possíveis um do outro, diferentes possíveis um do outro. Então, a gente aqui tem 2 métodos, que é o método Ward e o método do Average, e para a gente compreender qual que é a melhor número de clusters para os nossos dados ali, onde que a gente consiga responder todas as questões que eu acabei de colocar, né, e conseguir se encaixar em todos esses detalhes, a gente acaba utilizando o dendrograma para entender qual que é o melhor corte, onde que a gente consegue esses índices de maior similaridade intra-clusters e maior índice de similaridade entre clusters. E
Com isso, a gente utiliza dois métodos de comparação. Então, a gente tem o método de comparação, que é o da silhueta, e o método do cotovelo, que é para comparar esses dois métodos, tanto o do Ward quanto o do Average, e entender qual é a quantidade de clusters ideal. Então, para o método da silhueta, quanto maior o resultado, né, ele vai de 0,1, melhor. E no caso do silhueta, a gente chega que o Ward ele é mais específico, porque ele consegue nos dar essa maior diferenciação entre clusters e maior similaridade intra-cluster. E a gente acaba optando pela clusterização hierárquica pelo método do Ward. E com isso a gente tem a formação ali de 10 clusters. Então, analisando os clusters aqui, a gente pode pegar o primeiro cluster, que é o cluster da renda mais alta, e a gente consegue entender qual que é esse perfil, né? O perfil do agrupamento que a gente conseguiu com os nossos dados. Então, quando a gente vê, a nossa observação ali está em 756 para esse primeiro cluster, que é um total de 7%, a renda média dele é de 4.546, a idade média ali dos clusters é 42, mas a gente vê que a idade dos 40, ela é presente em todos os outros clusters, e para esse cluster específico de maior renda, ele é com carteira ou ele é servidor, né, que é a posição na ocupação. A situação do domicílio é urbana, a área é capital ou região metropolitana, a cor, como o Diogo acabou explicando, é branca ou não branca, então a gente vê que esse cluster ele é formado pela maioria branca. E um apontamento aqui que é necessário fazer é que a gente tem algumas variáveis binárias, né? Então a gente tem, por exemplo, o gênero, que é homem ou mulher, ou a gente tem a cor, que é branca ou não branca, ou a gente tem a situação do domicílio, que é urbana ou rural. Então, quando a gente tem a formação desses clusters, a gente tem clusters que são predominantes formados por uma variável binária específica, eu poderia dizer assim, eu acredito. Então, por exemplo, a gente tem que os clusters, o primeiro cluster é formado inteiramente por uma situação do domicílio urbana, cor branca e gênero homem. O que a gente mais consegue visualizar aqui na formação e na interpretação do perfil desses clusters é que quando a gente olha para o cluster onde a gente tem a menor renda, que é o cluster número 5, a gente tem 585 observações, a renda média ali de 1.843, ele é sem carteira, ou ele é conta própria, por conta própria, né? Ou ele é trabalho por conta própria. Ele é localizado na situação do domicílio rural, no interior, cor não branca, e o curso mais elevado ele não frequentou, e o gênero mulher. Então a gente consegue ali entender como que é a formação do cluster de maior renda e quais que são as determinantes ali para a formação desse cluster. As variáveis determinantes ali para a formação desse cluster, ou seja, para esse cluster número 5, que no caso é de menor renda. Diogo, gostaria de pontuar alguma coisa aqui? Acho que você falou bastante, né? Só reiterando, né? Então, justamente. Então, como os clusters eles têm que ser bem semelhantes ou bem... Dentro deles tem que ser bem o mais semelhantes possíveis, mas fora deles, né? Entre eles, tem que ser bem diferentes. Então, eu acho que por ter muitas variáveis binárias, é como se fosse água e óleo, né? Ou é um homem ou uma mulher, então são só duas opções, são coisas bem diferentes. Então, acaba fazendo esse sentido porque, por exemplo, em relação a gênero, a maioria é ou 100% homem ou 100% mulher, né? Acho que a única exceção é o cluster número 6, 7, que ele quebra um pouco essa lógica, né? Mesma coisa. A parte de área. Então, ou é capital regionalita ou é fora dessas regiões. Então, justamente, como são variáveis binárias, acaba dando esse caráter, né, de um cluster ser 100% de uma delas. Bom, aproveitando e passando, então, aqui na clusterização hierárquica, a gente tem os clusters e a gente entende as características de renda de cada cluster formado. Então, a gente vê, aqui a gente aplica o log também para ficar uma melhor visualização, e a gente vê aqui os mesmos resultados parecidos, né, com a formação dos clusters apresentado no slide anterior.
Bom, aqui já fica uma análise um pouco mais interessante para a gente entender a distribuição, né, desse cluster e entender o perfil dele, o perfil de cada um. Só um minuto que eu vou tentar aumentar aqui a tela para mim. Então, bom, vamos ali começando na distribuição de posição na ocupação por cluster. A gente vê que o cluster número 5 e número 6, primeiro começando pela legenda, né, então a gente precisa entender como que é a posição na ocupação. Então, ali em azul mais escuro, a gente tem empregador, e em marrom a gente tem sem carteira, conta própria, e em um azul um pouco mais claro ali a gente tem com carteira ou servidor. Então, a gente entende ali que o cluster de mais alta renda, que era o primeiro cluster, ele é composto com carteira ou servidor, ou seja, é uma pessoa, é um perfil ali, é uma observação de uma pessoa onde ela tem um perfil mais estável, né, de posição na ocupação. E também é esperado-se que ela tenha uma renda maior, né, se a gente for tentar compreender isso como determinante da renda, que conforme a posição na ocupação, ela pode ser que ela tenha uma carteira, ela seja empregada ou não, mas a gente não consegue definir isso ainda. Isso é um pressuposto até esse ponto da observação, então a gente tem que se alongar um pouco mais, e a gente vai fazer isso durante a nossa apresentação, e entender como que essas variáveis, não só a posição na ocupação, mas todas as outras que a gente citou anteriormente, elas vão ali determinar a nossa renda. Então, indo nesse sentido, a gente tem que a distribuição de situação de domicílio, voltando àquele ponto que a gente tem variáveis que são binárias, né, ou água e óleo, a gente tem situação de domicílio, que é urbano ou rural, então a gente vê que os clusters 5 e 6, que voltando um pouco, né, na expressão anterior, o cluster 5 é o cluster de menor renda, ele é composto ali ele é composto só por pessoas situação de domicílio rural. O cluster 6 também é igual ao cluster 5 e o restante são compostos por situação de domicílio urbano. Mas isso se altera um pouco, né, porque quando a gente vai entender essa distribuição diária por cluster, a gente vê que a gente tem uma redução da quantidade de clusters ali do que a gente espera que seja mais perto da região metropolitana, né? Onde que a gente entende onde que existem mais quantidade de serviços prestados, uma economia um pouco mais desenvolvida do que no interior das cidades. Então, a gente vê que os clusters eles começam a serem mais voltados para o interior. Um pouquinho mais abaixo aqui a gente tem uma análise importante, né? Que é entender qual que é a distribuição desses clusters em função do curso mais elevado. Então, a gente tem ali que, em azul escuro, que não frequentou ou até o ensino médio, ou não frequentou ou frequentou até o ensino básico. E em marrom, a gente tem o ensino médio. E em azul, ensino superior ou pós-graduação. É interessante visualizar aqui que eu estou utilizando os dois clusters, o 1 e o 5. Então, o 5 e o 6, né, também. O 5 e o 6 a gente tem ali que são os clusters de menor renda, e eles são compostos por pessoas que não frequentaram ou frequentou até o ensino básico, ou seja, um perfil ali de uma pessoa que não teve acesso ao ensino superior ou ao ensino médio, não frequentou mais do que o ensino básico. Então, essa é a formação do perfil dos clusters de menor renda. E quando a gente tenta visualizar quando a gente visualiza o cluster de maior renda, a gente tem que ele é composto por o ensino médio completo, ou ensino superior, ou pós-graduação. Bom, e entendendo agora a distribuição de gênero por cluster, a gente tem que o cluster número 1, ele é formado ali por homens, o cluster número 2 por mulheres, e assim em diante. No cluster número 6, a gente tem uma pequena mudança, onde que 90% dos dados, eles são, das observações, eles são homens e 10% são mulheres. Bom, é importante aqui ressaltar que com o nosso trabalho, a gente utilizou o FAMID para visualização, então a gente não utilizou o FAMID para clusterização,
muito por conta da qualidade da nossa base, né, dos nossos dados, e também das variáveis que a gente utilizou, né, que são variáveis mistas. Então, aqui a gente tenta reduzir, né, para dois componentes, o componente 1 e 2, né, nossas variáveis, e fica um pouco difícil visualizar, mas é uma visualização 3D dos nossos clusters. Então, aqui a gente tem uma visualização 2D, no caso, na verdade, e aqui a gente tem uma visualização 3D desses clusters. Então, a gente consegue ver o agrupamento deles com base nessas duas componentes. Eu acredito que é isso. Agora a gente está partindo para a árvore de decisão e compreender um pouquinho mais ali como que essas variáveis elas determinam a renda. Não, pessoal, agora eu vou, né, dar sequência para essa parte da árvore de decisão. Né? Então, né, justamente, na parte da clusterização, a gente queria realmente estar entendendo, ter um detalhamento de como a gente podia estar agrupando, e a gente fez essa análise, né, agora junto aqui de quais são esses perfis, como eles estão construídos, e agora a gente tem parte de decisão para ver como é que a renda é determinada, então, qual das variáveis acaba tendo um peso maior ou um peso menor, né? Então, a gente acabou primeiro plotando, né, que é a árvore de decisão, e para facilitar as contas, eu usei, em vez de usar a renda em si, a gente usou faixas de renda. Então, esse F1 seria até 1.500, o F2 seria até 3.000, o F3 até 4.500, o F4, se não me engano, acho que até 6.000. Enfim, são várias faixas de renda. Então, aqui a gente, né, fez esse primeiro plot. E aqui, né, a gente pode ver que os primeiros são F1 e F2, que são as faixas menos elevadas, enquanto o F2, o F3, F4 e F5 já dá uma boa reduzida, né? Então, aqui, ó, o F1 seria até um salário mínimo, o F2 seria de 1 a 2 salários mínimos, o F3 seria de 3 a 5 salários mínimos, o F4 de 5 a 10 e o F5 acima de 10 salários mínimos. Então, seria justamente essa escala dos salários, você dá para ver que praticamente 70% está concentrado aqui, né, no F1 e no F2. E depois, né, a gente também fez essa matriz de confusão, né? Então, para ver tanto para a parte de treino, né, para treinar o modelo e depois para estar testando. Então, dá para ver que ele ainda comete, né, alguns erros, né? Então, ele acusa como faixa 1, mas são outras faixas, né, no caso. Então, né, aqui está o detalhamento, na verdade, o F1 é até 1.500, F2 1.500 a 3.000, F3 3.000 a 5.000, F4 5 a 10.000 e o F5 acima de 10.000. Então, aqui tá as quantidades. E a gente calculou, né, esse método pela entropia e viu que ele seria o melhor modelo para tá calculando. Então, a gente usou aqui a entropia para estar otimizando, está construindo essa árvore de decisão. E essa aqui são as métricas. Né? Então, a acurácia está 0,49, o F1 score está 0,46 e esse Cohen escapa está 0,26. Então, esse foi o melhor desempenho, mas uma acurácia, né, uma acurácia de 0,49, esse F1 score de 0,46 ainda não é o valor mais ideal. E também, né, a gente chegou nessas variáveis mais importantes, seriam justamente, né, o curso mais elevado, a posição na ocupação e a idade. Então, a gente também fez o balanceamento, né, para ver se a base está adequada, né, mas também a gente tem que fazer algumas ressalvas, né, então, primeiro que a gente usou, né, a primeira base foi a PNAD contínua não ampliada, então não foi, a gente não seguiu, acabou sendo tanta rigor na questão de estar fazendo a melhor base, e depois para calcular a distância de Gower, que é as matrizes, a gente também reduziu a base para 10.000 observações, que era por uma questão de limitação computacional. Os nossos computadores, o Google Colab, que a gente também estava usando, não estava conseguindo rodar além disso. Então, já era uma base bem reduzida, então tinha alguns riscos, mas usando essa base, a gente fez o balanceamento. Então, a gente comparou, né, as métricas, então a gente comparou
essas métricas de capa, F1 Score e acurácia, fazendo os outros testes, né? Então, então a gente usou o cenário base, a gente também usou os... Será que deu para dar um zoom? Não sei se deu para dar um zoom aqui. Mas também usou o underscaling, o overscaling e o smoke. E a gente também viu aqui, né, o heatmap das métricas para cada um dos modelos. Bom, então, né, vendo que mesmo fazendo esse teste de balanceamento, a acurácia, o F1 score e o índice kappa, a árvore de decisão base ainda tiveram os melhores resultados. Então, a gente manteve a árvore de decisão base. Essa aqui também é outras matrizes de confusão, né, para cada um dos testes, cada uma das métricas. E então, justamente, né, ter um melhor modelo foi o cenário base, por conta desses indicadores, dessas métricas, e que então o desbalanceamento não é algo crítico. Mas, né, dadas as ressalvas que eu fiz anteriormente, pode não ter sido um melhor modelo, com maior rigor. E depois também fiz o Random Forest, né, para montar várias outras árvores de decisão, já está tentando aprimorar o modelo. Então, usando o Random Forest, a acurácia aumentou um pouquinho, né, então de 0.491 para 0.493, mas no F1 Score ele acabou reduzindo, né, de 0.463 para 0.462. E, de novo, né, de que as variáveis mais importantes seriam a posição da ocupação, o curso mais elevado e a idade. Então, justamente nessa aqui são os resultados com árvore única, o Random Forest. E então, com a Random Forest, ganha em termos de acurácia alguns pontos percentuais. E depois, né, a gente fez esses check values para estar sabendo mais a fundo, né, quais as variáveis que têm um maior peso. Então, nessas duas métricas que a gente usou, deu para ver que o curso mais elevado, a educação, é disparado a de maior peso. E em posições, né, de mais secundárias, está a posição da ocupação, a idade e depois gênero e cor. Né, e um pouco mais abaixo a questão de área e estação de domicílio. Então, né, aqui a questão da importância global, né, das variáveis para estar determinando. Então, né, agora para concluir, primeiro, na primeira parte, né, clusterização para montar os perfis. A gente vê que a sociedade é bem heterogênea, então dificulta para a gente estar fazendo uma quantidade baixa de clusters, então é inevitável acabar surgindo vários clusters para estar tentando, né, sintetizar essa heterogeneidade que é a sociedade, e depois para estar determinando os pesos das variáveis na renda, dá para perceber, né, que é a educação e o tipo de ocupação. Então, se a pessoa trabalha por conta própria, se ela é empregado com ou sem carteira assinada, têm os maiores pesos, e um nível mais secundário, na questão de idade, gênero e cor, tem um peso intermediário, mas questões como tipo e área de domicílio, então se a pessoa mora em regiões metropolitanas, regiões de interior ou região urbana rural, tem uma menor relevância. Né? Então, acho que, para concluir, seria basicamente isso. Então, a gente conseguiu ver que, realmente, então, o tipo de emprego, a formação da pessoa acaba pesando um pouco mais na determinação da renda, enquanto algumas outras características já não tem tanto peso. Né? E só acho que complementando, a questão da idade, a gente usou também a variável da idade, que também é uma proxy, né? Até estava no paper que a gente usou como referência, mas a idade também é uma proxy de anos de experiência no mercado de trabalho. Então, não é só questão de ver se a pessoa está mais nova, está mais velha, mas também, né, subentende que quando a pessoa está mais velha, ela tem um pouco mais de experiência no mercado de trabalho. Então, isso pode ter um certo reflexo na remuneração, no tipo de ocupação e também na educação, né? A gente acha que justamente a idade pode trazer vários elementos. Acho que é basicamente isso. Não sei se o Vitor quer complementar com mais alguma coisa. Não, acho que está perfeito. Bom, eu acho que a nossa base, um pouco ali, ela é muito heterogênea, né, o perfil da população. Acho que só enfatizar isso. Então, quando a gente vai formar os perfis, quando a gente vai tentar interpretar os perfis, a gente consegue ali
visualizar, né, bem interpretar esses perfis, entender como que eles são formados, os nossos grupos, os nossos clusters, mas quando a gente puxa um pouco o peso das variáveis da determinação da renda, a gente tem uma interpretação um pouco mais aberta e um pouco mais focada em tentar entender o que realmente ele define esses perfis, né? Então, como o Diego apontou, educação e tipo de ocupação como os maiores determinantes na formação dos nossos perfis, né, dos nossos clusters.